Gente, tem um elemento estrutural que aparece em Alice no País das Maravilhas. Vou te ajudar, pensando um pouco nisso, construir suas próprias histórias. Ele não é muito significativo, mas ele ajuda quando você está travado naquilo que a gente chama de bloqueio criativo. Se você estiver realmente bloqueado, você vai ter que aprender a ser um tipo diferente de escritor, que é o arquiteto. Não tem saída, tá? E todo escritor arquiteto destrava, garanto para vocês. Mas, no fim das contas, se você tá com preguiça de ser um arquiteto, eu sou o jardineirinho, tá bom. Aqui tem um elemento que pode te ajudar. Qual é o elemento estrutural que aparece em Alice no País das Maravilhas? É o seguinte, a cada pouquinho que a trama avança, a Alice se depara com algum animal que vai parar e vai contar uma coisa para ela. Eles vão contar uma história, assim, um conto, né? Uma ficção. Ou às vezes vão contar a sua própria história. Ou às vezes eles vão cantar uma música, tá? Ou eles vão ter um diálogo bem do ponto de vista deles com ela. Isso aqui acontece toda hora na trama de Alice no País das Maravilhas. Isso aqui é estrutural. Depois a gente vai conversar por que parece que foi assim que ele fez. Tá? Eu tenho uma sugestão, assim, muito razoável, que quando eu explicar, vocês vão dizer, provavelmente foi isso mesmo. Se alguém tiver uma outra proposta, me diga lá no final da live. Quando a gente entrar nessas questões mais estruturais ainda. Mas aqui eu já queria abrir esses parênteses aí, né? Então, assim, como é que você pode construir sua história se estiver travado? Coloca o seu protagonista na frente de um personagem novo, ou de um personagem que talvez não foi tão bem construído ainda, e ponha ele para dialogar com o personagem. Faça o outro personagem dizer coisas. Coloque uma historinha na boca dele. Você tem uma história muito doida que você queria um dia contar num texto e você nunca teve oportunidade, porque não é o suficiente para uma história, mas é o suficiente para, por exemplo, uma pequena parábola. Ué, coloque isso na boca de um personagem seu. Que tal? Né? Ou coloque o seu personagem para contar sobre ele. Dê um motivo para o seu personagem contar uma coisa sobre ele. E agora deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês nunca mais vão parar de perceber. Em todos os filmes de Hollywood, é quase impossível você achar um filme que não tenha isso. Você até encontra, mas é muito difícil. Quando você chega num momento meio determinante, assim, em que o personagem ele tem que parar, ele vai fazer alguma coisa na mão, assim, por exemplo, um momento de tortura. Isso aqui você vai ver na série, você vai ver nos filmes, em todo lugar tem. Vai acontecer uma tortura, tá? E o cara lá tá preso, lá amarrado, e agora o vilão, ou seja lá quem for, vai se preparar para torturar o personagem. O que ele vai fazer nesse momento aí de se preparar, pegar a ferramenta e tal? O que ele vai fazer? O que vocês me dizem? Ele vai contar uma história. Todas as vezes acontece isso. Em Hollywood é sagrado isso aqui. O cara começa a contar uma história. O meu pai sempre me dizia que não sei o que lá, ou então aí, uma vez, quando não sei o que lá, eu me lembro de... Sempre acontece isso. Tá? Isso aqui, então, é o que está acontecendo aqui de um jeito um pouco próprio aqui, né? Nesse livro. E é uma maneira de você pensar em como desenvolver personagens e fazer avançar sua trama se você não tiver outras soluções, tá?